Esse mês eu acabei de completar um ano trabalhando como cientista de dados aqui no banco e lá a gente recebe um e-mail parabenizando a gente. E eu refletindo isso, percebi o quanto eu cresci na minha carreira e profissionalmente de um ano para cá. Então nesse vídeo vou compartilhar com vocês todo o meu aprendizado que eu tive no meu primeiro ano de trabalho em um banco como cientista de dados. Então vamos pro vídeo. E para quem não conhece, olá, Mikael. Passei no IME com 17 anos, fui o primeiro colocado na engenharia elétrica e trabalhei um tempinho no exército como engenheiro militar. Mas eu acabei fazendo a transição de carreira da engenharia para ciência de dados e hoje eu trabalho como cientista de dados no mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou dividir em 7 partes, em 7 aprendizados. O primeiro deles é sobre o nível técnico, como que as pessoas são boas lá dentro, o nível exigido para trabalhar lá dentro. O segundo é sobre a diferença entre quando você está estudando ciência de dados e como funciona o mundo real, principalmente no banco, que tem muitos dados. O terceiro é sobre como que as features, as informações são olhadas temporalmente. É uma coisa que no dia a dia, nos estudos, a gente também não se foca tanto. O quarto é sobre definição de problemas, porque na maioria das vezes os problemas já estão definidos. No mundo real a gente tem que definir os problemas. O quinto é sobre por que um comparativo entre soluções simples e soluções complexas e maturidade de dados, maturidade da área e maturidade da solução. O sexto é sobre prazos e responsabilidades, a gente vai falar um pouquinho de deadlines e como que o trabalho acontece. O sétimo é sobre como que, o porquê a performance de um modelo muitas das vezes é a última coisa que eu olho no modelo. Então, bora pro vídeo. O primeiro ponto é sobre o nível técnico exigido na área, né? Com quem eu estou trabalhando lá. E em um banco, a gente percebe que ciência de dados é muito bem valorizado. Você consegue ver lá que as pessoas que estão lá são muito bem capacitadas, são muito bem técnicas. E elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem muito bem matemática sobre como que funciona o modelo, todas as partes envolvidas. Porque se você pensar bem, um banco ele precisa tomar ações, tomar atitudes, onde o principal ponto é definir, alocar recursos. Principalmente, por exemplo, um banco principal, ele precisa pegar dinheiro emprestado e emprestar para pessoas boas e não emprestar para pessoas ruins. E basicamente, para ele saber isso previamente, ele precisa de um modelo. Ou seja, basicamente toda a decisão tomada, ela parte de um modelo, onde ele vai definir um bom ou mau pagador, ou quem é um cliente ideal para ele. E em cima disso, ele vai tomar todas as ações. Então, basicamente é o core, é o cérebro da instituição. E como isso é tão importante, tão bem valorizado, as pessoas que trabalham nessa parte, elas são, além de exigirem um nível técnico de qualidade elevado, as pessoas que trabalham lá, elas precisam de um certo grau alto de matemática, estatística e programação. E existem níveis, né? Existe o pleno, o sênior e o júnior. Mas até os júniors, para quando você entrar lá, eles são exigidos um nível de matemática, um nível de estatística, um nível de programação, que eu vejo que é um pouquinho acima da média. E mesmo que ele não é exigido uma experiência prévia para um júnior, ele é exigido pelo menos que ele saiba falar sobre sistemas de uma forma fluida ou mostrar bagagem que ele sabe bem esses temas. Não é exigido do júnior que ele tenha feito milhares de modelos antes, mas ele é exigido essa base bem sólida. O segundo aprendizado que eu tive é que quando a gente vai trabalhar, a gente percebe que em um banco ele tem muitos dados. Ele por si só ele gera muitos dados sobre transações, sobre dinheiros indo para lá, indo para cá, quem empresta para quem, juros e tudo mais. E são muitos dados. Então, quando a gente está estudando, a gente trabalha, sei lá, com 10 features, 10 colunas, 20 colunas. Mas lá a gente tem mais de centenas ou milhares de colunas para a gente escolher. E a gente tem um problema bom do tipo, dados as nossas 1000 informações que tem, quais são as melhores informações que a gente precisa utilizar para resolver o problema. Então a gente tem muitas das vezes um excesso de informação, um big data, e a gente precisa saber tratar isso. E muitas das vezes nos projetos que a gente vai estudando, a gente não tem essa gama de dados para a gente analisar. Então muitas vezes a gente tem poucos dados e também tem, se você tiver em outras empresas, né, porque a diferença é isso, dependendo da empresa que você tem poucos dados. Você tem que tirar o máximo dessa informação. No contexto de banco, a gente tem muitos dados, então a gente precisa selecionar bem o que realmente importa e o que realmente não vai estar dando tanto ganho.
Então é uma virada de chave, agora eu preciso trabalhar com muitos dados mesmo e ver o que realmente importa. O quarto aprendizado é que nessa análise de muitos dados, várias colunas, muitas fichas para analisar, tem uma informação que quando a gente está estudando a gente não aplica tanto, que é sobre variável temporal. Então a gente não olha muito a feature, a informação ao longo do tempo. E às vezes uma informação que ela varia muito ao longo do tempo, ela não é muito boa para a gente analisar. Ela tem uma sazonalidade que às vezes atrapalha a nossa análise. Ou às vezes a gente quer pegar essa sazonalidade. E quando a gente vai estudando, a gente não tem muita, como já não tem muitos dados para a gente trabalhar, a gente também não tem essa gama de variedade temporalmente falando. Então a gente não tem, por exemplo, é muito comum a gente trabalhar quando está estudando alguns modelos de previsão de casa, previsão de câncer, de saúde, mas a gente não tem essa visão temporalmente, tipo, a cada ano como que essa informação vai se mudando, porque é uma coisa que eles valorizam muito sobre como que essa informação ela passa no tempo. E se ela muda muito ao longo do tempo, às vezes até é uma coisa que é melhor não usar tanto, porque ela gera drift, ela gera uma mudança que talvez o modelo que você cria agora, daqui a 1 ano, 5 meses, ele já não funciona. E aí ele tem que tomar cuidado. Então, a análise temporal das coisas é uma informação muito importante. O quarto aprendizado é sobre definir o problema muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estudando, está trabalhando, ou está estudando nesse mundo, está entrando nesse mundo de ciência de dados, já não dão uns problemas muito bem definidos. Seu problema, baseado nesses, ele já te dá os dados, baseado nisso, seu problema é definir quem tem câncer e quem não tem câncer. É a previsão de preço de casa. Mas no mundo real, a gente não sabe o que a gente quer. Ou tem muitas variáveis, né, para a gente definir bem. Então a gente tem que fechar bem o cerco. Não, as pessoas que eu quero definir são essas. Quem é um bom cliente, quem é um mau cliente são esses. E a partir disso, a gente vai resolver um problema que eu vou te mostrar isso aqui. Ou às vezes... Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente passa muito tempo mais pensando no problema e como resolver o problema, se ele é fazível, se as variáveis que o negócio tem conseguem resolver, do que realmente resolvendo o problema. O que eu vejo é que é mais difícil e gera mais retrabalho é quando você define um problema mal, você faz um problema de ponta a ponta e quando você chega lá na frente, o problema que você resolveu não é o problema realmente que você quer resolver. Então, tudo isso eles definem muito bem o que eles querem. O próximo aprendizado é sobre simplicidade e complexidade, onde você às vezes consegue resolver um problema de forma muito simples ou resolver um problema de uma forma muito complexa. E isso tudo também eu coloco o conceito sobre maturidade da solução. Então vou pegar um exemplo aqui. Às vezes uma regressão linear, uma regressão logística é um dos algoritmos mais simples que a gente tem para resolver alguns tipos de problemas. E o pessoal até negligencia esse tipo de soluções, né? Hoje em dia tem soluções muito parrudas como redes neurais. Hoje em dia com a IA generativa o pessoal usa muito transformers e realmente são tecnologias muito mais parrudas e conseguem resolver soluções problemas muito mais difíceis. Mas às vezes para aplicar essas soluções demora muito. Ele tem uma dificuldade de colocar essas soluções, uma complexidade maior. E dependendo do problema, lembra quando eu falei na vez passada de definir o problema bem? Quando a gente está definindo um problema, a gente vê que quanto esforço a gente quer colocar. Porque às vezes, dependendo do problema, como não existe nada, por exemplo, não existe nenhuma solução para aquilo. Se você colocar uma regressão logística, uma regressão linear naquilo, já me dá um norte, já resolve o meu problema, minimamente, e eu já consigo aplicar isso. Então, o nível de esforço é muito menor. Então, muitas das vezes, eles priorizam soluções mais simples que resolvem o problema do que soluções complexas. E isso tem muita ligação sobre maturidade da área e maturidade da solução. Se você está refazendo um modelo, resolvendo um problema maior, então já existia uma solução, essa solução já não resolve aquele problema, e aí você precisa pensar numa solução melhor ainda. Aí sim, talvez você tenha que aplicar uma solução de redes neurais, de transformers, de umas coisas mais parrudas, do que o feijão com arroz, uns embedding, colocar umas regressões simples
para ver o quanto de esforço e complexidade você quer resolver o problema. O sétimo ponto, e também está ligado com isso sobre simplicidade e complexidade, é sobre deadlines. É sobre como que as pessoas trabalham e no mundo corporativo, no mundo real, você tem prazo para cumprir. Você tem que resolver o problema até um período. E isso a gente peca muito na hora dos estudos, porque a gente quer resolver o problema, a gente quer fazer o modelo perfeito. A gente quer achar aquele modelo que encaixa, que eu consigo tirar o melhor proveito dos meus dados. Só que às vezes, por causa da deadline, a gente não consegue achar aquele ponto ótimo, achar todas as informações necessárias para resolver o problema da melhor forma possível. Às vezes, e isso tem muito a ver com o ótimo. E eu gosto muito dessa frase, assim, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eles só querem o bom, a solução boa, na deadline, no tempo previsto e próximo, vamos trabalhar, vamos entregar. E aí é um pouquinho da diferença de quando você está estudando, você quer resolver o problema da melhor forma possível, com umas habilidades que você já estudou, você quer aplicar todo aquele conhecimento para demonstrar que você é expert naquilo, só que aí você não passa, você não entrega na deadline. E se você não entregar na deadline, muitas vezes aquela solução não traz ganho, ou demora muito para gerar valor. Por isso que a galera de simplicidade, às vezes você entrega um modelo simples, já resolve, talvez uma versão 2, 3, 4 você já vai evoluindo, mas você vê que você já vai movendo a roda, você entrega um modelo simples, já resolve. E aí depois de um tempo, aquele modelo você quer uma performance melhor, então aí você faz um modelo mais parrudo. Então você vai em camadas, você vai em sprints dando robustez para aquilo. E o próximo, a gente vai falar sobre performance de modelo, né? Como eu estava falando no aprendizado passado, a gente fala muito sobre... e nesse aprendizado eu quero falar um pouquinho sobre performance de modelo. É uma das últimas coisas que geralmente a gente olha. Eu exagerei aqui que é das últimas coisas, mas tem muita coisa importante envolvida na hora de criar um modelo que a gente não considera na hora dos estudos. Então a gente realmente só quer, eu quero um modelo que me dê a assertividade maior, ou a curva ROC maior, ou Precision Recall F1 Score melhor. Beleza, eu quero tirar o melhor proveito disso. E até como, mas tem muitas outras variáveis na hora de resolver um problema que é melhor resolver eles e deixar uma performance mais abaixo do que tentar deixar. Então, basicamente, você tenta empilhar vários pratos e tem um prato maior, que é a performance, mas é muito melhor você empilhar todos os pratos, deixar todos os pratos girando, do que você só deixar o prato maior girando, que é a performance, e deixar os outros caindo. Então, é muito sobre priorização, sobre o que realmente importa. Por exemplo, como eu comentei antes, estabilidade temporal, né? Ou seja, a gente olhar as fichas de forma temporal é uma coisa muito importante para o modelo. E se isso não acontecer, mesmo se tivesse melhor performance do mundo, melhor KS, curva ROC, F1 Score, isso o seu modelo é inválido, né? Então, é muito sobre empilhar os pratos, ter um contexto muito bom, e mesmo que comprometa a sua performance maior. E tudo isso entregando no prazo. Então, é um pouco de tudo isso, como que a gente desenvolve habilidades de explorar os dados, de ver quais são os melhores dados, porque a gente trabalha com muitos dados, tem que filtrar os dados. Depois de filtrando, a gente tem que ver todas essas outras análises que dependendo do negócio, dependendo do problema que você definiu, lembra lá lá atrás, a gente definiu um problema, se resolve o problema e resolve todas as variáveis de composto que o problema foi definido e tentar solucionar da forma mais simples possível e aplicar na deadline ou combinando com o seu chefe, combinando com a sua equipe as entregas e mostrando para eles, fiquei travado aqui, esse aqui vai demorar mais, esse aqui não estava imprevisto, ou muitas vezes tem situação onde não tem como resolver, não tem dado para resolver. Geralmente no banco a gente tem muito dado, então, mas já vi situações onde em algum caso muito específico não tinha dados suficientes e a resposta é não tem como resolver esse problema do jeito que a gente definiu com esses dados. E você tem que reportar isso. Então, basicamente foi um dos aprendizados que eu tive durante esse 1 ano trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com bancos. É uma área bem madura em relação a dados, é uma área bem que já para você entrar exige minimamente uma certa maturidade sua sobre tanto forma de trabalhar quanto matemática aplicada a problemas de negócio. Você pode querer entrar numa vaga de júnior, mas você precisa demonstrar isso de alguma forma, com projetos, com
formas de você demonstrar isso. Eu até conversando com o pessoal que contrata, né? Eles falam muito sobre brilho nos olhos do júnior. E é muito transmitido isso sobre... Às vezes você não tem experiências prévias, mas você já trabalhou e você mostra isso nas suas conversas ou projetos que você deixa no portfólio. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar e curtir. Então, muito obrigado.